Brasil está simplificando o procedimento para receber pessoas refugiadas da população LGBTQIA+, uma ação considerada pioneira no mundo e agora adotada aqui em nosso país. Para explicar detalhes para a gente sobre essa iniciativa importante, necessária, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o Iago Mendes Guimarães, que é coordenador geral de defesa das pessoas LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, gentilmente aceitou nosso convite para esse bate-papo. Iago, seja bem-vindo. Obrigado, Lidiane. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês para poder falar desse tema tão importante. Vamos lá, por que é importante simplificar nesse momento esse procedimento para receber essas pessoas refugiadas? Bom, as pessoas LGBTQIA+, no Brasil e ao redor do mundo, precisam lidar com uma série de violências e com uma série de violações de direitos humanos que muitas vezes atentam contra os direitos mais básicos, como o direito à vida, como o direito à vivência, né, e a existir e a exercer seus afetos, né, que no Brasil nós chamamos ao direito de viver numa sociedade em que não haja discriminação, né. Então, nós temos muitos países no mundo que chegam mesmo a criminalizar direta e explicitamente a existência e a vivência dos afetos das pessoas LGBTQIA+. Por isso é importante uma política de direitos humanos que seja capaz de receber essas pessoas que estejam passando por esse tipo de situação e que possa sinalizar também para o mundo, né, como você falou, essa posição do Brasil em defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. A gente tem uns dados assustadores, né, a respeito do posicionamento desses países. Agora, em 2023, por exemplo, a Uganda, na África Oriental, se tornou o 7º país a aprovar uma lei que torna atos homossexuais puníveis com morte, né, e se junta a Arábia Saudita, Irã, Iêmen, Nigéria, Mauritânia e Brunei na lista desses estados que prevêem a pena em seus sistemas legais, né? Quando a gente fala das pessoas que vêm para cá em busca desse refúgio, em que situações elas chegam? Bom, você vai ter uma série de situações diferentes, né? Nós temos hoje cerca de 70 países que criminalizam diretamente, de alguma maneira, as vivências LGBTQIA+. Alguns países chegam a criminalizar, inclusive, com pena de morte, né? Então, essas pessoas, geralmente, elas se deslocam do país por algum tipo de perseguição e acabam buscando abrigo em algum outro lugar onde possam viver, né? Então, geralmente, essas pessoas chegam nessa condição de estar sendo obrigadas a se deslocar do seu país de origem, da sua comunidade de origem, por conta de algum tipo de perseguição decorrente, seja da sua identidade de gênero ou da sua orientação sexual. Uhum. Iago, a gente já tem um trabalho aqui no Brasil, né, do governo federal, que é de apoio para o recebimento, né, para a recepção dessas pessoas refugiadas, e agora se aprimora com essa novidade, que foi uma deliberação do CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, que é ligado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública e que tem parceria com vocês nas políticas públicas voltadas para essa população. Isso já entra em vigor imediatamente? Quais são os procedimentos, o passo a passo a partir de agora? O processo de solicitação de refúgio, ele é um processo considerado longo, ele é um processo complexo e que tem uma série de etapas que têm que ser cumpridas, né? Existe um tipo de simplificação do processo de refúgio, que é o que nós chamamos de simplificação, nesse caso, de simplificação prima facie. Então, com essa mudança, o processo de refúgio para pessoas LGBTQIA+, que chegam a solicitar refúgio no Brasil em decorrência desse tipo de perseguição, ele é facilitado e algumas etapas são, digamos assim, puladas nesse processo, né? Então, por exemplo, nós temos uma etapa no procedimento comum, que é uma etapa de entrevista de elegibilidade. Então, essa pessoa tem que fazer um cadastro no sistema do CONARE, preencher uma série de documentos, aguardar, fazer uma entrevista de elegibilidade com membros, né, técnicos da equipe do CONARE, e aí depois essa pessoa tem que aguardar uma decisão do comitê. Então, com o procedimento simplificado, basta que essa pessoa apresente a sua documentação, apresente uma narrativa, faça a descrição dos fatos em que a levaram a estar fazendo aquela solicitação de refúgio, e uma etapa como a entrevista de elegibilidade pode ser pulada, por exemplo, né? Esse tipo de procedimento já existe, né, para outras situações, né, e para outros grupos sociais,
de pessoas que estejam vindo de países em situações onde seja considerada situações de graves violações de direitos humanos, e agora ele passa a ser aplicado também ao segmento LGBTQIA+, né, que possa estar vindo de países em que hajam perseguição, né, por conta dessas questões ligadas à identidade de gênero ou orientação sexual. Como funciona o trabalho de acolhimento dessas pessoas aqui no país, né? Quer dizer, além da recepção delas, a quais direitos elas têm acesso? Bom, concluído, né, o processo de refúgio, essa pessoa ela vai ter direito, principalmente, né, o direito de residência no país, né? Ela passa a ter alguns direitos e obrigações, né? Então, ela passa a ter o direito de residência no país. Essa residência pode variar de acordo com o tipo de pedido que foi feito, de acordo com o tipo de residência que foi solicitada. Ela passa a ter acesso à documentação, né? Ela passa a ter acesso a uma documentação no país. Ela consegue ter acesso aos sistemas básicos de direitos, né? E isso é uma questão, Lidiane, de mobilização humanitária. Então, o CONAR é composto por vários órgãos, dentre eles a Acnur, por exemplo, que é a Agência da ONU para Refugiados, e todos, inclusive o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também, que todos fazem um esforço para que essas pessoas tenham acesso aos direitos básicos, como atendimento de saúde, né, e outros atendimentos que possam se fazer necessários a depender da situação, né? Inclusive o próprio apoio psicológico, por exemplo, falando em termos de saúde mental, né, Iago? Inclusive o apoio psicológico, porque dependendo do caso, as pessoas chegam muito fragilizadas, né, na hora de fazer esse tipo de solicitação, né? Você imagina que é uma situação em que uma pessoa precisa se deslocar do seu país de origem, às vezes se deslocar da sua comunidade familiar, né, da sua comunidade de origem, do seu idioma. Então é um processo muito violento, é um processo muito traumático e precisa de uma atenção especial. Eu queria puxar dois pontos com você, falando com relação à situação da população LGBTQIA+, no Brasil. A gente tem um dos principais desafios a se combater nessa área, que é a questão da violência, do preconceito, da discriminação, né? Até conversamos recentemente aqui no próprio programa sobre isso com a secretária. De acordo com o dossiê Assassinatos e Violência contra Travestis e Transsexuais, publicados pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, agora nesse ano, 2023, o Brasil foi o país que mais matou pessoas trans e travestis no mundo. Diante desses dados preocupantes, assustadores, como oferecer segurança para essas pessoas que chegam aqui? Então, Jane, essa posição de oferecer segurança, como a gente estava falando no início, né? Existe uma série de países que criminalizam diretamente, explicitamente as vivências LGBTQIA+. Mas existem uma outra grande grupo de países, e aí a gente não tem uma mensuração exata numérica, que não criminalizam diretamente as vivências LGBTQIA+, mas que também são responsáveis por violências e violações de direitos humanos e para que pessoas, inclusive, deixem esses países buscando refúgio por conta de perseguições decorrentes das vivências LGBTQIA+. O Brasil não criminaliza, né, a vivência ou a existência de pessoas LGBTQIA+, mas nós temos que lidar com essa triste realidade em que nós estamos aí, segundo o relatório da ANTRA também, né, pelo 14º ano consecutivo, como o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, e que é um número alarmante. Essa medida tomada pelo CONARE e a própria criação, a própria instituição da Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, marca um reposicionamento do Estado brasileiro em atenção a esse problema. Nós entendemos que receber as pessoas no Brasil é uma política necessária e é um sinal importante do Brasil para o mundo, né? Lembrando que o Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer esse tipo de reconhecimento facilitado para a entrada de pessoas LGBTQIA+, e, ao mesmo tempo, é um sinal interno de que nós temos trabalho a fazer para mitigar esses dados de violência e para combater e enfrentar essa violência que tem tirado a vida de tantas pessoas no Brasil ao longo dos últimos anos, ao longo da nossa história, na verdade. Perfeito, Iago. E em termos de políticas públicas e de conscientização das pessoas, né, para essa questão da inclusão das pessoas LGBTQIA+, para a redução, né, a diminuição do preconceito na sociedade? Então, nós temos o planejamento de ações, né? Assim, são necessárias ações de educação em direitos humanos, para que as pessoas entendam o papel da diversidade
e o papel de nós, da importância de nós vivermos em uma sociedade sem discriminação, né? Em que não necessariamente você precise viver enfim, é, conviver, ou, enfim, sei lá, estar disponível para alguma coisa, mas que você precisa respeitar as vivências e precisa respeitar o direito das pessoas de viverem os seus projetos de vida e respeitar o direito das pessoas terem uma vida com dignidade e de viverem numa sociedade sem discriminação. Então, existe um trabalho necessário a ser feito de educação em direitos humanos para que a sociedade chegue nesse lugar de compreensão maior, né? E de tolerância, né? E de vivência com a diversidade, né? E ao mesmo tempo, né, Iago, que a gente tem essa questão da discriminação, da violência, né, contra a população LGBTI+, ao mesmo tempo, o Brasil está na frente de muitos outros, né, como você mesmo frisou, na luta, né, nos movimentos de apoio à população LGBTQIA+, apresentou alguns avanços civis aí nos últimos anos, agora vem retomando, né, esse trabalho, como você disse, com reposicionamento nessa área. O que você destacaria em termos de avanço nos últimos anos? E que outras ações ainda são necessárias? O que vocês têm aí na ponta da agulha para lançar e assegurar mais segurança a essas pessoas? Bom, assim, eu vou destacar duas ações que são recentes, né, que são entregas muito recentes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e que tiveram participação direta da Secretaria Nacional LGBTQIA+. A primeira delas é a criação do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, né? Os conselhos, de um modo geral, e a participação social haviam sido muito prejudicados durante o último governo, durante o último período, e o Conselho Nacional das Pessoas LGBTQIA+, é recriado agora e tomou posse recentemente, agora no 17 de maio, e está recebendo uma série de entidades, né, tanto da sociedade civil quanto do governo, para debater políticas públicas e para debater essa retomada da participação social e das necessidades da população, né, do segmento LGBTQIA+, no Brasil, né? Então, esse é um avanço enorme que nós tivemos no último período de uma retomada democrática, né, de fundo democrático da participação social. Um outro avanço que eu destaco, que é recente também, é a questão da alteração do novo RG, né? O novo RG que havia sido bastante criticado por diversos movimentos sociais por conta de elementos ali transfóbicos. Ele passou por uma alteração recente também, né? E agora passa a constar ali com o nome, né? E sem o campo sexo. E é mais um avanço também que nós tivemos nesse último período, né? Com a alteração do RG. Tá certo. Só para a gente finalizar aqui, Iago, ainda falando sobre o pioneirismo, né, dessa decisão, como você disse, inédita no mundo, qual é a perspectiva que vocês esperam, que vocês têm com relação ao feedback, à repercussão em outros países que também têm práticas como essas? Bom, a expectativa é que o Brasil, né, nas suas relações internacionais, né, é um país muito pacífico e é um país que sempre tem se posicionado, historicamente, tem se posicionado com consistência a favor dos direitos humanos, né? Então, a nossa expectativa é que o Brasil, assumindo esse papel pioneiro, motive outros países também a tomarem decisões semelhantes na defesa dos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+, para que nós possamos ter não um país ou outro, mas sim uma rede de apoio internacional que possa estar contribuindo para a defesa da vida e para a defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, no mundo. Maravilha. Iago Mendes Guimarães, nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. Ele é o coordenador geral de defesa das pessoas LGBTQIA+, que é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Gentilmente, como eu disse, já aceitou nosso convite para falar sobre essa iniciativa, né, de simplificar o procedimento para o recebimento, para a recepção de pessoas LGBTQIA+, refugiadas, especialmente de países que criminalizam ou até consideram atos homossexuais, né, acabam considerando como crimes suscetíveis à pena de morte, né, gravíssimo. Iago, muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, muito obrigado, agradeço o interesse também no programa e é isso, muito obrigado. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru e lembro que este conteúdo fica disponível no canal da TV Câmara no YouTube. Procure lá, acesse, disponível na íntegra.
Até a próxima.